sinceridade. Se tem uma coisa que o TDAH é sincero. A gente que acredita que a sinceridade é uma grande virtude, que é para poucos, porém, isso também acarreta com algumas habilidades que aparentemente o TDAH não sabe, que é fingir. A gente não consegue fingir. Eu sei que muitas vezes tem aquele momento na qual você se depara com pessoas na qual você não gosta e você realmente precisa fingir uma situação que não é genuína, sabe? Sinceramente, chega aquela pessoa, vai falar com você e você fica, nossa, que legal, nossa, brother você. E você fica com aquele sorriso amarelo de canto, parecendo o velho do Eno, que ficou mundialmente conhecido. E acredito que muita gente já teve sorrisos parecidos. Opa, talvez só tenha sido eu. Mas essa dificuldade também pode ir um pouco além. Podemos receber gratificações de pessoas na qual a gente não gosta daquilo que fazem por nós. Talvez esse seja um dos motivos pela qual a gente também gosta de dar mais do que receber. Claro, existem outros motivos, mas esse é um. Que nem desse menino que achou que ganharia um PlayStation e acabou ganhando qualquer outra coisa. Open it up. Lay it down. Tell me open up. It's my moment. What's wrong? Inclusive, se você é pai, não faça isso. Mas na verdade, a gente com o TDAH não consegue fingir. Não, a gente não consegue. Inclusive, as tentativas de disfarçar, gostar de alguém ou de uma situação é tão natural quanto as cenas da novela mexicana. Se você é da década de 90, você vai saber exatamente do que eu estou falando. Uma obra de arte. Nossa, sim. Se antes você estava animado, nada como uma desilusão das pessoas ou de situação para acabar com o momento que você está vivendo. E é verdade, parece que a nossa energia despenca em tempo recorde. A gente pode estar cantando, pulando, dançando há 5 minutos atrás. Simplesmente a nossa energia é drenada. E aí a gente fica com aquela cara na qual as pessoas acham que a gente não gosta dela. Mas na verdade a gente não gosta mesmo. As situações, talvez. Enfim. Mas hoje nós vamos falar sobre sinceridade. Que não é só o nosso rosto que entrega, nossos pensamentos também entregam. Nossos impulsos quase incontroláveis de dizer o que pensamos, até o mesmo jeito que a gente pensa sem calcular as consequências. E não é porque nós somos maldosos, na verdade para nós a sinceridade é como se fosse uma virtude. Inclusive está nos mandamentos, não mentirá, na qual a gente leva isso muito a sério. Aparentemente o neurodivergente leva muito mais a sério o não mentirá do que qualquer outra pessoa. Mas isso também tem uma relação científica por trás. Segundo o Dr. Russell Barkley, um dos maiores pesquisadores de TDAH do mundo, menciona que o TDAH envolve déficit nas funções executivas, especialmente no autocontrole e regulação emocional. Ou seja, como existe um baixo nível basal, aqui no córtex pré-frontal, normalmente a gente não consegue segurar o que nós estamos sentindo. Inclusive, muitas dessas sinceridades podem vir como escapes. Sim, e mesmo que você não fale nada, o seu semblante muda, porque as outras pessoas conseguem identificar quando algo não está de acordo com aquilo que você gosta. Porque a verdade é que fingir queima caloria, dá dor de cabeça, gente. Sim, muita gente fica de ressaca no dia seguinte porque ficou fingindo um monte de situação que odiava. E honestamente, o nosso cérebro, que já tem tanto pouca dopamina, prefere guardar essa energia para deixar para depois. E sinceramente, se você convive com um TDAH ou se você realmente é um TDAH, você já deve ter percebido que muitas vezes a gente pode sofrer baixas energéticas absurdas, mas em pouco momento, quando tal pessoa vai embora ou quando a situação muda, do nada bate uma energia de balada. Só que são 5 da manhã e aparentemente ninguém consegue aguentar o nosso pique. Essa sinceridade, gente, também pode vir de várias outras formas, como por exemplo o sarcasmo. Sim, o sarcasmo na verdade é uma forma, é um mecanismo de defesa na verdade, contra situações na qual você não engoliu, mas que na hora você não conseguiu reagir. Então muitas vezes o sarcasmo, como tirar sarro de alguém, tirar sarro da situação ou daquelas pequenas cutucadas podem vir em momentos totalmente oportunos. Por isso que nós TDAHs também somos considerados como pessoas com humor ácido. Mas, sinceramente, eu sei que se você é TDAH, você já deve ter passado por N situações na qual as pessoas perguntaram suas opiniões. Então alguém já pode ter te perguntado, será que essa roupa ficou boa em mim? E você respondeu, eu acho que não valoriza o seu corpo, né? E fica aquele silêncio constrangedor. Ou até mesmo quando você olha a sua tia, a avó, que tá lá tentando absurdamente perder alguns quilos e ela realmente está se gabando e você solta aquele, mas para mim parece que está a mesma coisa. Sim.
O TDAH pode ser extremamente cruel nessas sinceridades. Mas agora que vem a parte pesada, gente. Porque assim, apesar de o TDAH não ter essa maldade em realmente querer ser sincero, às vezes tem um pouco de maldade, né? Muitas vezes essa sensação que a gente tem de querer dar sempre a nossa opinião pode afastar as pessoas da gente. Muitos de nós TDAHs podemos sofrer sim de sensibilidade e rejeição. Muitas pessoas com TDAH também podem sentir que talvez elas não sejam convidadas ou que talvez façam menos parte de ambientes ou contextos sociais que as outras pessoas. Simplesmente porque essa construção de relacionamento na qual o TDAH é super sincero meio que vai abalando as outras pessoas, fazendo com que elas não queiram estar com a gente. Pesquisas em psicologia social mostram que a falta de regulação emocional e impulsividade verbal também pode ser interpretada socialmente como uma frieza ou arrogância. Ou seja, as pessoas podem interpretar você não gostar de uma situação ou de uma pessoa como se realmente fosse o contexto geral. E sinceramente, TDAHs, às vezes a gente também não se ajuda. Quantas vezes você realmente fez questão que a pessoa soubesse que você não gosta dela ou que você não gosta da situação? Muitas vezes nós TDAHs somos confundidos com pessoas que realmente gostaríamos de parecer superiores. Simplesmente porque o TDAH muitas vezes não consegue suprir essas regras sociais que normalmente as outras pessoas têm, sabe? É como se o TDAH viesse sem um manual de instrução. E realmente, a falta de manual de instrução faz com que a gente comece a se sentir excluído socialmente. Então, realmente, as outras pessoas, grupos sociais, podem olhar pra gente com olhos um pouco de negativa. Não sei, poxa, o rapaz vai estar lá, caramba, se eu convidar, talvez ele fale alguma coisa que eu não gosto. Mas fulano de tal vai estar lá, putz, então se colocar as duas pessoas juntas talvez não dê bom. É verdade, gente, você que é TDAH, você já deve ter a sensação que você já deixou de ir em muitos rolês, convites, simplesmente porque tinha pessoas na qual você não gostava, ou que você não se dava bem. Mas por que o TDAH pode ser extremamente sincero? Bom, se a gente começar a olhar o nosso cérebro, gente, a gente precisa entender que o TDAH é uma oscilação de neurotransmissor. A gente está falando de dopamina, serotonina, noradrenalina, enfim. E normalmente, gente, quem faz esse controle inibitório é justamente a dopamina. Então, se normalmente a gente está extremamente eufórico, sim, muito eufórico, muito dessas travas emocionais, que realmente quem faz esse papel é a dopamina, realmente pode estar baixo. Ou a gente pode esquecer de uma ferramenta muito importante do nosso cérebro, que é Simancol. Sim. Então, muitas vezes, quando a gente acaba sendo sincero demais, normalmente a gente está distraído, e animado também. Já percebeu? Você já falou muita coisa que não devia em contextos de festa. Já falou muita coisa que não devia quando você realmente estava com os teus ânimos lá em cima. E realmente, olhar para uma pessoa que talvez não interpretou muito bem aquilo que você quis dizer, e logo após essa rejeição, você começa a ter uma sensibilidade maior, fazendo com que a sua autoestima acabe ficando bem menor. Eu sei que é muito difícil ser TDAH, mas talvez esse seja um copo meio cheio, meio vazio, porque a sinceridade talvez seja algo que realmente falta na humanidade. Talvez não é ruim ser totalmente sincero, mas saber o momento certo de realmente falar aquilo que você está pensando. É muito interessante quando a gente começa a olhar do porquê nós TDAHs acabamos sendo rejeitados, porque justamente são essas pequenas coisas na qual vão se acumulando, na qual a gente não percebe. A gente realmente não consegue mensurar o que aquele comentário vai gerar no futuro não tão distante. Para ser bem sincero, 5 minutos depois. Então, como a gente não tem um controle inibitório tão bem definido, a gente acaba falando besteira. A gente acaba falando coisas que realmente não deve. Tipo, dizer pra tua tia-avó que ela não emagreceu. Não mudou nada, tá igual. Porque ao mesmo tempo que o TDAH é muito legal, divertido, super animado, e claro, isso também vai afetando a nossa autoestima, isso também vai afetando a sensibilidade e rejeição que a gente tem com as pessoas, e quando a gente finalmente encontra outras pessoas ou começa uma relação nova, a gente sente que nós sempre estamos caindo no mesmo padrão de comportamento. Somos muito intensos, a gente realmente fica muito alegre, e realmente, quanto mais alegre nós estamos, mais difícil é controlar as nossas impulsividades. Não é verdade, TDAH? Sim. Deixe aqui nos comentários se isso também já aconteceu com você. E tchau, gente. Esse foi o TDAH News.